Olá, pessoal. Paulo Adaê, do Papo Net, para mais uma transmissão do Boas Impressões, o nosso bate-papo do final da tarde ou começo da noite, com álcool gel, né? Apenas online. E hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez o nosso parceiro, nosso apoiador aqui de primeira hora do Boas Impressões, do Papo Net, ninguém menos do que ele, o homem, a lenda, Alexandre Kiss, né? Representante da FESPA aqui no Brasil, que está realizando agora, a partir do dia 20 de março, 20 a 23 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo, a FESPA Digital Printing 2023. A contar as novidades aí, agora eu acho que a primeira feira do setor efetivamente já saindo da pandemia, apesar de ainda termos algumas restrições importantes, algumas questões importantes, mas já mais tranquilos, voltando, se bem que a FESPA foi realizada, né? Foi realizada há 2 anos, o ano passado tivemos a Expo Print. Então, a APS não parou muito, não, durante a pandemia, né? A gente adora essa questão de estar sempre trabalhando, fomentando o mercado, né? É uma família laboriosa essa da Olha, APS. e como? Essa família da APS é incrível. E, Ale, bom, parabéns mais uma vez pelo sucesso, que já está se avizinhando aí. Vamos ter novidades, inclusive o Boas Impressões vai ter novidades nessa edição. Nós temos a novidade de que o professor Pires, que é o coordenador dessa nossa live aqui, já vou passar a bola para ele, está com novidades importantes. O Robson voltou para as cadeiras do Senai, né? Está se especializando em processos. Ok, professor, a bola é sua. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, obrigado, Robson, Paulo, por vocês estarem aqui. Esse é o primeiro Boas Impressões do ano. Conforme o prometido, num almoço lá em Itu, onde nós comemos um excelente bife à parmegiana, estamos aqui fazendo o nosso programa, o primeiro programa do ano com Alexandre Kiss, para exatamente saber o que esperar da nossa feira agora em março. E está todo mundo de olho. Vai vir gente do Brasil inteiro, viu, Alê? Vai vir gente do Brasil inteiro e acho que de fora também. Paraguai parece que já tem uma campanha lá para trazer gráficos e tudo mais. Fala para nós um pouquinho, o que esperar, o que vai ter, quais são as novidades, quantas pessoas esperar de uma feira dessa? Exatamente. Então, vamos lá. Então, Paulo, obrigado pela introdução. Professor Pires, como sempre, muito simpático. Ao Robson, pela oportunidade de estar aqui. E fica também o convite para que no próximo Parmegiano o Robson possa estar junto com a gente, por favor. Aí ele vai dar prejuízo, não faz. Não, mas entre amigos não tem isso. A gente tem grandes conversas, muitas ideias e coisas que vão sempre crescendo e acontecendo. Mas vamos lá, então, prazer a todos, obrigado pelo convite mais uma vez, a quem está nos assistindo, muito obrigado por acompanhar, né, esse conteúdo, fica o convite para que todos possam aí tanto se inscrever no canal, como estarem presentes dentro da FESPA de 20 a 23 de março, que vai acontecer no Expo Center Norte, em São Paulo. A entrada é gratuita, já está tudo certinho, e até complementando uma informação do Paulo, eu acho que essa é a primeira feira que a gente está 100% dentro de uma nova realidade. E por que eu digo isso? Porque dentro da APS nós não mais consideramos o período Covid, né, em vários momentos diferentes. Então, assim, nossa única preocupação relacionada a esse tema é a questão do bem-estar normal, né, da questão de, hoje, a higiene, que a gente hoje usa o álcool gel com mais frequência, coisas desse tipo, mas nenhum tipo de restrição. Como antes, no passado, eu precisava ter a dose da vacina para poder entrar na feira. Hoje não é preciso apresentar absolutamente nada. Então, ou seja, se você tem o desejo de ir na feira, a única coisa que você precisa fazer é entrar no site fespabrasil.com.br,
preencher o seu formulário, fazer a sua inscrição certinha, e nós estaremos lá de braços abertos para receber vocês e toda a indústria de impressão, né? Que hoje, quando a gente fala desse segmento, ele vem crescendo cada vez mais, que eu falo que a diversidade hoje que a impressão permite, ela é muito mágica. E da minha visão, ela começa a agregar mais valor porque tem pessoas que já não mais conseguem olhar a indústria gráfica. O que num primeiro momento parece até polêmico falar desse jeito, mas hoje as pessoas falam assim, eu precisava ter um rótulo, ou eu preciso de uma caneca personalizada, ou uma camiseta. Então, eles já conseguem entender a solução, que eu acho que é a grande transformação da nossa indústria. A gente tinha uma indústria que tinha uma produção em massa, e hoje a gente fala de customização em massa, e eu acho que quem conseguir olhar para o futuro e olhar que a gente é uma indústria de serviço, e daí você fala assim, que tipo de solução que eu ofereço através da impressão é quem vai se diferenciar daqui para frente. Então, essa é a primeira visão. Então, de preparativos, pensando na feira, e até falando desses números, é a maior FESPA, é a primeira vez que nós falamos isso oficialmente, é a maior FESPA desde a sua primeira realização em 2013. Então, quando a gente fala em números de expositores participando da feira, nós batemos esse recorde com 50 dias antes da abertura das portas, o que é muito legal. Pensando em metros quadrados de expositores, a mesma coisa está acontecendo. Então, eu quero aqui deixar registrado um mega abraço e parabenizar o time da PS, o time de vendas que foi, assim, incrível, conversando junto com os vendedores, o time de marketing dando suporte, ao operacional, conteúdo, ou seja, quando a gente pensa na feira, a gente, infelizmente, pensa, às vezes, em pontos específicos, mas é um time. E daí, felizmente, assim, um time forte é que faz esses resultados acontecerem. Eu até hoje escutei uma analogia de futebol, que ele falava assim, uma pessoa, ou seja, um jogador bom, ele pode ganhar o jogo, mas um time é que ganha o campeonato. Então, eu acho que pensando nessa analogia para a feira, ela só está chegando onde ela está por causa de um time muito forte que a gente tem por trás, né? E daí, o outro alicerce, né, porque eu falei de 2 alicerces aqui fortes, que a gente está falando de qualidade de conteúdo sendo apresentado, a gente está falando de expositores, mas eu preciso ter visitantes. E a nossa curva de visitante também vem batendo a melhor curva que nós já tivemos até aqui. Com isso, acredito que teremos um grande encontro em março, com muitas tecnologias, muitas aplicações diferentes, e agora eu falo que assim, fazendo uma feira de propósito, ou seja, a gente cumpriu o ano inteiro promovendo soluções, trazendo o que existe mais moderno, para que durante 4 dias, de 20 a 23 de março, a gente possa mostrar tudo isso para o mercado, e para que ele possa entender o quanto essas soluções podem ter um impacto positivo direto no negócio deles. Então, essa é a parte bem legal, e é isso que a gente está preparando daqui para frente. Maravilha, que legal. Robson, perguntas? Eu quero reforçar o elogio aí, Alexandre. Na feira passada, eu estava em um stand, tem um trabalho comercial que eu faço dentro da feira, óbvio. E me chamou a atenção o pessoal da tua equipe passando lá no nosso stand para saber se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, se estava tudo legal. Eu achei muito atencioso, diferente de várias outras situações. Eu achei bastante atencioso isso e muito bom. E legal você iniciar falando sobre os requisitos, né, que a gente tem para o visitante. Eu ia lhe perguntar isso. Que bom que você já começou, porque todo pessoal tem que ir para lá. Só isso. Exato. Vamos cadastrar, vamos para lá e vai ter uma quantidade imensa de coisas interessantes, inovadoras, para todo mundo ver. Eu só quero reforçar o convite aí. E você sabe, Robson, que tem um dado interessante que a gente começa a analisar e fazer, né, cruzamento de informações, como, por exemplo, hoje, quando a gente pensa, né, quantas pessoas realmente visitam uma feira? A gente está falando aí de 15% do mercado, ou menos do que isso, né? Então, o empresário acaba não usando a feira como deveria. E, por outro lado, quando a gente pega a raiz de onde vieram as feiras, elas surgiram ali, poxa, há muito tempo, desde 1500 tem feira.
mas um papel crucial que ela exerceu foi justamente depois das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que era o objetivo de conectar as pessoas para permitir a realização de negócios de uma forma exponencial. Então, o interessante é que, mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, por exemplo, se eu chegar aqui na internet e falar, eu queria ver um novo sistema de impressão, ótimo, eu vou encontrar um novo sistema de impressão, mas talvez eu não encontre 3 novos, 5 novos, 10 novos, com a intensidade que a gente tem na feira, e com a possibilidade de comparação, o que é muito legal. Porque muitas vezes, dentro de um mesmo stand, a gente consegue ver uma máquina imprimindo de uma forma, mas 10, 12 aplicações diferentes para essa máquina, né? Então, o interessante da feira é isso. E ela tem esse fator de fazer com que o mercado todo vá para um único momento, concentre toda a sua energia para pensar aonde estamos, para onde estamos caminhando, quais são as possibilidades. Então, eu vejo que esse é um fator que é incrível de uma feira, e que por mais que a gente tenha a tecnologia digital, ela não é um concorrente direto, e sim um complemento. Por isso que nós pensamos que o nosso evento já tem uma característica híbrida, ou seja, o palco é o que está acontecendo dentro do Center Norte, dentro da FESPA Digital Print em 2023. E dali a gente vai pegar essas informações e jogar para o mercado para fazer com que ela ganhe vida e ganhe força. Nós temos uma situação que eu acho que vai mudar no mercado, são alguns conceitos, e nós vamos parar de falar de mercado gráfico e vamos falar mercado de impressão. Uhum. Porque isso está mudando demais, cara. A impressão é algo... pô, você vai imprimir em ladrilho, você vai imprimir na mesa, você vai imprimir na sua parede, você vai imprimir em tantas outras... Antes, que a gente chama de substrato, né, no nosso mundo, que a gente chama de substrato, mas é tanta coisa... E é legal que o que você está falando de tecnologias que vão te dar diversas soluções que você às vezes nem pensa que poderia ter, né, que você nem sabia que existiria e que pode ter isso. Bom, mas a minha pergunta é mais direcionada à feira, no sentido de quantos estandes você... Porque você me mandou a planta, aquilo está grande pra caramba. Quantos estandes nós vamos... Dá para... Cara, na boa, vai demorar uns 2 dias para ver tudo de verdade, para ver. Para passar é rápido. Passar em meia hora você anda, meia hora não dá, mas uns 45 minutos você gasta para andar as ruas. Mas para realmente conhecer a feira vai dar uns 2 dias, né, meu? Ah, com certeza. O ideal, a nossa sugestão é que as pessoas tirem 2 dias para estarem na feira. Porque é o momento realmente de respirar o que está acontecendo dentro do mercado. Hoje, quando a gente começa a fazer o cálculo, a gente está falando de mais de 100 stands presentes dentro da feira. E daí, quando a gente vai para uma ramificação, por exemplo, de marcas, isso facilmente ultrapassa aí 300, 350 marcas. Porque em alguns momentos você tem, por exemplo, um representante, que ele representa 2, 3, 4 marcas, às vezes 10 marcas diferentes, o que é muito comum, né? E, além disso, é interessante a gente começar a pensar nos diversos segmentos que a gente está promovendo. Porque uma feira, ela tem alguns alicerces. Então, um deles, como eu comentei, são os expositores que levam as novas tecnologias, as aplicações e fomentam o mercado. O segundo, nós levamos as áreas de conhecimento, como, por exemplo, a gente tem a Ilha da Sublimação e Transfer, que está sendo gerenciada pelo Felipe Soares, da Print Center, levando um time maravilhoso de instrutores. E essas informações e esses seminários são gratuitos, ou seja, é só chegar, sentar e aproveitar, você vai ter contato com os especialistas. E são pessoas extremamente acessíveis, que, por exemplo, durante a palestra abrem espaços para dúvidas, depois da palestra ficam à disposição para conversar com todos os visitantes. A gente vai ter, por exemplo, uma Arena Maker, que esse ano traz o 3D, então é muito interessante, e uma conversa que eu tive com alguns especialistas de 3D, que vão estar, inclusive, palestrando no evento, eles falaram que muito em breve, do mesmo jeito que a gente tem uma inkjet dentro de casa, é provável que a gente vai ter uma impressora 3D também, para fazer um detalhezinho, um acessório, alguma coisinha dentro de casa. Então, eu achei muito interessante essa visão, e do jeito que a tecnologia hoje vem acelerando processos, eu até pensei, poxa, não é algo, assim, surreal ou muito distante, eu acho que já está mais próximo do que a gente imagina. Programamos uma área, esse ano, chamada Eco Factory,
que ela vai ser anunciada nessa terça-feira, né? Então, dependendo de quando esse podcast estiver no ar, com certeza está, assim, chegando agora essa informação, aqui é a primeira vez que eu falo sobre isso, que é a produção de tecido ou de produtos impressos digitalmente, mas focados no segmento têxtil. E que pode ser uma camiseta, que pode ser, por exemplo, uma sacola, e explicando toda a cadeia produtiva. Então, hoje, através da impressão digital e da evolução da tecnologia, a gente consegue ter um apelo sustentável, ou seja, a indústria têxtil é a segunda indústria que mais consome água ao redor do mundo dentro do processo produtivo. Então, a gente consegue fazer com que eu reduza esse desperdício de água. A gente consegue fazer com que eu reduza, por exemplo, a produção em massa que é descartada. Existe um dado que 25% das peças produzidas são descartadas, seja porque ela não chegou no ponto final, ou porque ela não vendeu como deveria, teve que fazer a troca de campanha, e com a impressão digital a gente muda o jogo e consegue fazer a impressão de acordo com a demanda que existe. E quando a gente começa a pensar em cima disso, você pode fazer uma peça, 10 peças, 50 peças, e o principal, a gente vai estar falando de uma máquina e um local que vai estar fazendo essa impressão, né, onde a gente vai ter 120 peças por hora sendo impressas, mas dentro de um espaço de 32 metros quadrados. Então, quando a gente falava, poxa, peraí, eu estou falando de tudo isso, mas num espaço tão pequeno, que antes eu precisava ter tantas soluções diferentes, então isso muda a regra do jogo também, e permite que a gente alcance públicos diferentes, nichos diferentes, e, claro, mostrar sempre que a impressão, ela não está aqui para acabar, ela faz parte do sistema de comunicação. Agora, ela tem um impacto da tecnologia, e quando a gente fala desse impacto, é justamente permitir, hoje, ela se tornar mais acessível. Eu adorei a colocação que você fez, que assim, a gente não vai mais falar do mercado gráfico, a gente vai falar da impressão. Eu acho que aí você foi, nossa, muito assertivo, é a primeira vez que eu vejo alguém colocando dessa forma, parabéns, porque daí a gente foi direto na solução. Eu vou imprimir uma camiseta, ótimo. Eu não preciso falar, mas qual o mercado, qual o gráfico. Não, eu quero uma impressão, ponto, super direto, super simples, né? E, claro, a gente tem uma outra área de aplicações que é com Cambeia, que muda a regra do jogo. Antigamente era o envelopamento somente automotivo, e hoje a gente pega a cadeia de comunicação visual acontecendo lá dentro. Então a gente vai ter, por exemplo, uma fachada de loja, a gente vai ter um produto, a gente vai ter decoração, a gente vai ter o automotivo, vai ter frotas, e quando a gente pega esse patamar como um todo e olha para tudo isso, fala assim, poxa, então o que existe de impressão está lá dentro. E o que existe de inovador a partir da tecnologia digital, que é a impressão digital, é o que a gente traz dentro do nosso DNA. É legal isso, né? Paulo? Bom, muito bom. Tem muitas novidades aí, né, esse ano, Ale. E vocês, tradicionalmente, trazem muitas soluções tecnológicas, né? Eu me lembro Sim. que na última você teve o AG, né, o AG 360, você Isso, com aplicação do AG software. 360, tá? Nós vamos ter novidades aí também, já está acertado da gente fazer o lançamento da segunda edição do Prêmio Papo.net, Legal. no dia 23, às 19 horas. Fica aqui o convite a todos para conhecerem o lançamento, né? Vai estar lá no stand do Papo.net. A cerimônia de lançamento vai ser petit comité, vai ser para um grupo de convidados, mas vamos estar lançando ali pela significância, pelo significado que essa feira representa, e aproveitando também, é claro, de que todo mundo vai convergir para São Paulo nesse momento aí, né? Então a gente vai estar falando com um público muito grande. Mas, Ale, me diga aí, você tem uma feira que se repete a cada 4 anos, que é a Expo Print, que é uma grande feira, tá? Obrigado. E está ficando cada vez mais difícil diferenciar o tamanho da Expo Print digital, da Expo Print, né? Da Expo, não a Expo Print digital, mas a Expo Print, e da sua feira digital, que é a FESPA e Digital Print, né? Dá para você fazer um paralelo, traçar um paralelo das duas? Porque as duas estão crescendo, as duas crescem muito, né? Nós não tivemos Drupa por 8 anos, né? Então, a nossa referência para lançamento do mercado gráfico agora, não só de impressão, mas de gráfico, foi a Expo Print do ano passado. Você poderia traçar um paralelo entre esses dois segmentos que você alterna no seu line-up aí de eventos?
Perfeito. O portfólio da APS hoje, ele contempla a Expo Print Latinoamérica, que acontece ao lado da Converexpo, e a FESPA Brasil, junto com a Digital Print. A segmentação é muito tranquila, e a gente até usa um termo que é, se é impressão, é Expo Print. Então, quando a gente pensa no grande universo da impressão, por exemplo, eu quero ver uma máquina offset rodando, eu quero ver uma máquina relacionada à flexografia que atende esse segmento, isso vai estar presente dentro da Expo Print. E por que não justifica estar todo ano? Primeiro porque a gente não tem uma mudança tecnológica na máquina em si, que justifique levar uma máquina tão grande como essa, que é um investimento tão forte, todo ano. Então, por exemplo, vou pegar um cliente específico, como uma Heidelberg, uma KBA, uma Komori. Quando a gente pensa nesse tipo de máquina, a gente tem uma evolução que acontece num prazo um pouco maior do que um ano. Mas eu entendo que dentro desse segmento a gente tem uma evolução muito forte em termos de software. Então, eu tenho uma solução diferente de tinta, eu tenho uma solução diferente de, por exemplo, um CIP4 entrando, para onde eu posso configurar a máquina, e aquilo que a gente tinha de mala, que falava de 500 páginas, veio para 50 páginas. Hoje, na terceira, eu estou com a máquina pronta, já entregando o serviço. Então, essa evolução acontece, mas pensando nessas máquinas maiores, justifica uma feira a cada 4 anos, e ter a oportunidade de intercalar com a Drupa acaba sendo perfeito. Por exemplo, em 2022 tivemos Expo Print. Sim. Quando a gente fala de 26, Drupa está acontecendo, que é a nossa grande vitrine, e é uma feira realmente que dita regras, traz referências, assim como a Expo Print fez. Sim. Só que nós entendemos que nem todos os empresários brasileiros têm a oportunidade de estar presentes, ou muitas vezes estar presentes com o seu time. Já permitindo no Brasil que a feira aconteça, isso faz com que seja mais acessível. Então, além do empresário, vai o diretor da gráfica, o responsável pela produção, alguém de atendimento, porque consegue entender esse movimento que está acontecendo. Então, eu acho que essa é a primeira parte. Agora, é impossível a gente descartar a evolução da tecnologia digital. Por exemplo, se você pega uma máquina como uma HP Índigo, uma máquina da Xerox, uma Konica Minolta, imprimindo cada vez com mais competência e agilidade, e a gente fala assim, poxa, eu preciso de um material, 5, 10, 15, 20, que seja, eu posso fazer a produção de livros sob demanda, por exemplo, eu posso fazer hoje um report administrativo, tudo isso com grande excelência e com grande qualidade. Tanto é que muitas vezes, e eu acho que essa é uma mudança que a gente está enfrentando, o cliente não quer mais saber se foi impresso numa offset ou se foi impresso numa máquina digital. O que ele espera receber é o folder prontinho com qualidade. O processo produtivo é nossa responsabilidade que estamos dentro do dia a dia. Né? Então, ou seja, desde que ele tenha a qualidade necessária, porque às vezes a gente tem aquela visão ainda de, mas a qualidade não é tão boa. Olha, eu garanto que 90% das pessoas não saberiam falar em que equipamento foi feito, com qual tinta foi feito. Eu falo assim, ele não vem com legenda. O que importa é entregar um produto de qualidade, que foi um comentário que o Robson colocou para a gente. O quanto a qualidade, ela é um diferencial e ela tem que estar intrínseca no DNA das empresas e das pessoas. Acho que está uma evolução que é claramente a gente que vem do mercado já há alguns anos e que eu, Robson, Paulo, você, a gente vem sentindo isso, né? Se você pegar a gráfica na década de 90, começo da década de 90, não vou nem falar de 80, de 80 eu falo Paulo, eu vou falar de 90, que é quando eu cheguei... Por que eu? Mas na década de 90, onde você tinha uma gráfica que era lotada de serviços, sem fazer nada, não precisava ter nada para fazer. Eu lembro que eu precisava rodar revistas, né, que eu era diretor financeiro de uma revista, e a gente tinha que rodar, e era um desespero, porque não aparecia, não tinha espaço, você tinha que pagar um monte de coisa para a gráfica, né, para poder rodar, enfim, toda aquela coisa. Aí nós passamos, a partir de 2000, a ter a gráfica de uma maneira diferente, né? Na verdade, já vinha, né? Em 98, começa a se identificar que há necessidade de gestão na gráfica. Uhum. Em 2000, você tem as gráficas comprando máquinas na Drupa a rodo, porque a economia estava mais estável, né?
E daí para frente, você começa a ter uma concorrência dentro do mercado gráfico que nunca existiu. É uma coisa que não existia. E outra coisa, né? Nós deixamos de falar de impressão de livro, impressão de revista, impressão de folder para soluções impressas. Exato. E essa evolução exige de nós agora, e que eu que venho falando aqui, a gente bate muito, eu, Paulo, o Robson também, o Robson principalmente, porque o Robson é da área, nós precisamos hoje de inovação, mas não é comprar máquina para ser mais veloz e tudo mais. Nós precisamos de evoluir em softwares que garantam melhor qualidade, melhor visão da gráfica de uma maneira geral, né? Porque você tem hoje softwares que te dão a visão do que está acontecendo online real time dentro da gráfica, né? Dentro das máquinas das gráficas, CIP3, CIP4 e tudo mais. Então, é uma evolução enorme e nós precisamos entender isso. E a feira vem para isso, né, Ale? Exatamente. Porque, às vezes, a gente tem até uma questão que o pessoal fala assim, eu estou esperando um lançamento, vou esperar que isso aconteça na feira. Hoje, o lançamento acontece constantemente, em qualquer segmento. Por exemplo, quando a gente pensa em automotivo, você fala, no final do ano tem lançamento. Hoje tem modelo novo sendo lançado em junho, julho, setembro, novembro e assim vai. Então, no final, a feira é o lugar onde você vai visualizar essas novidades. E não assim, ele vai ser esperado por lá. Ainda existe isso? Existe. Por exemplo, a gente tem um vinil novo sendo lançado dentro da feira, nós temos uma nova tecnologia que vai ser apresentada pela primeira vez dentro da feira. Agora, lá é o lugar que você vai fomentar e poder colocar isso à prova. Porque, literalmente, com 20 passos, você está no stand do lado, com uma outra tecnologia que você pode falar, opa, e agora? Qual das duas é mais interessante? E você vai poder visualizar isso, trocar ideias com os especialistas, e isso faz a diferença, porque na tomada de decisão, quem tiver a melhor informação, o melhor embasamento, sempre ganha. É inevitável isso. Então, a feira permite esse tipo, comparativo, análise, conhecimento, trocas de informações. E é isso que vai fazer o seu diferencial. É isso que faz com que você consiga ser prospectado e ganhe muita velocidade. Entendi. É isso mesmo. Robson? Pires, a respeito do mercado antigo, comecei em gráfica em 92. E quando eu passei para a área de vendas, vocês sabem como que a gente prospectava cliente? Na rua, olhando a entrada de energia. Se tinha 3 fases, é porque produzia alguma coisa. Se produzia alguma coisa, precisava de rótulo, precisava de etiqueta. Olha a referência... Olha que incrível, olha. De você prospectar, cara. A gente olhava isso. Então, eu tinha um chefe, o Ricardo Gutierrez, ele falava, grandão, vai pelo fio. Você vai ver, no fio você já vai saber se o cara precisa da gente ou não. Era uma outra referência. Hoje, qualquer lugar tem que ter. E quando você fala de prestar um serviço, Alexandre, hoje todo mundo precisa. Uhum. E o empresário gráfico, acho que, sobretudo, o empresário da gráfica digital, ele precisa ter olhos para o mercado digital, ter sensibilidade e ir lá e olhar tudo. 2 dias, eu acho ótimo. Invista o seu tempo de 2 dias olhando Exato. com detalhamento tudo que está lá. Por quê? O mesmo cliente que te compra um material, vamos chamar de tradicional, o mesmo cliente que tem a demanda tradicional, ele tem aquela demanda individual. Uhum. Se você tem condição de atendê-lo em tudo, muito melhor, porque você já tem a capilaridade de chegar nos clientes e o relacionamento estabelecido com eles. Se você não tem, é uma porta para um terceiro, que pode se tornar um concorrente seu. Então, eu escutei uma frase hoje maravilhosa, né, que falava justamente sobre cliente inativo, que falava assim, o cliente inativo, ele pode estar inativo para você, mas não se esqueça que para o seu cliente ele pode estar ativo. Então, às vezes, é isso que você falou, eu atendo o cliente aqui, mas eu não fazia tal coisa, mas você pode ter certeza que ele vai fazer em algum lugar.
Então, se a gente consegue entender e mudar esse perfil, e analisar até esse comportamento que o Pires colocou da gráfica, gestão, onde a gente vem falando sobre essa questão da concorrência, e daí vem a parte de solução, as gráficas grandes, quantas vezes elas rejeitavam trabalhos? Preciso fazer 1000 folders, ou 1000 impressos. Não, a gente não faz. Hoje eu vejo a gráfica assim, o que você precisa imprimir, conta comigo, está resolvido o problema. Então, ou seja, é essa questão. E daí vem a parte da feira. Às vezes o pessoal me fala assim, Ale, mas eu não pretendo comprar nada, por que eu vou na feira? Principalmente porque conteúdo é tudo, conhecimento é tudo. Às vezes você vai ver uma máquina rodando lá, aplicando uma coisa completamente diferente, você vai falar, poxa, eu tenho uma máquina desse tipo e eu não estou oferecendo essa solução. Você vai encontrar um fornecedor que vai te passar uma informação diferenciada, vai fazer um network, você desenvolve um relacionamento de negócio. Então, ou seja, é o ponto mais importante que existe de network. E para que você pense no futuro, eu acho que o que vai acontecer lá dentro vai ser muito, muito forte, muito bom. Isso é legal. Isso é muito bom. Eu acho importante essa questão que você citou agora, Ale, que, bom, você sabe, a gente está no mercado de eventos, né, entrando e saindo do mercado de eventos há 40 anos, junto com seu pai, né, há 30 anos, pelo menos. Tomei até bronca do meu pai, que ele está há 50 anos no mercado gráfico, eu falei 40, 50 anos. Não, seu pai está há 50, eu estou há 40, eu estou há 45. Olha que legal, parabéns. Mas uma coisa que se falava muito lá no começo, que sempre eu ouvi esse conceito, né, principalmente nas feiras presenciais, mas também em qualquer mídia de informação, né, que leve informação para as pessoas, é você trabalhar o ponto futuro, né? Ou seja, a informação que você recebe hoje, ela pode não ser imediata, ela não pode ter aplicação imediata para você, mas você vai lembrar dela em algum momento no futuro e falar assim, opa, olha lá, ó, isso que eu tô, essa dor que eu estou sentindo agora, aquela tecnologia que eu vi na última Drupa em 2016, pode me ajudar agora, né? Então, é uma questão de oportunidade, né? Você tem que ter o conhecimento. Eu me lembro bem de uma frase do Faustão, que ele falava nos domingos à tarde. Eu gostava muito dessa frase. Ele falava assim, que o sucesso, geralmente, ele é fruto de você ter o talento e ter a oportunidade. Quando junta talento com preparo e oportunidade. Ou seja, você tem o talento para fazer alguma coisa, você se preparou para fazer alguma coisa, e apareceu a oportunidade de você fazer essa coisa. Então é aí que você tem sucesso. Então, se você não vai à feira, se você não busca informações, e o melhor lugar para se buscar informações é presencialmente, é no corpo a corpo, porque é aquilo que você falou, você pode ver os concorrentes ali, você não está limitado às mídias deles e ao controle que eles têm das mídias, da informação que eles passam para você, ou seja, pessoalmente, você sempre pode contornar digamos assim, essa narrativa que cada fornecedor tem do seu produto, e você pode questionar. Então, essa informação que você coleta, você pode não comprar nada ali naquele ano, mas talvez você venha a ganhar dinheiro com isso no futuro, exatamente, percebendo a aplicabilidade daquela informação que você pegou naquele momento. Então, eu acho fundamental isso, a gente está sempre preparado, a gente está sempre colhendo informações, a gente está sempre aumentando nossa bagagem para poder ter exatamente, como o Robson, ter informações para tomar decisões, né? É isso. E é o que nós vamos ter lá. Eu acho que a FESPA vai ser uma grande oportunidade para isso. Professor? Com certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou, todos os dias, que eu vou estar no stand lá da Andigraf, vou estar passando no stand do Papo Net, a gente vai ficar por lá. Quero fazer... Vai atravessar a rua. A gente vai gravar lá também. Ele vai estar no stand na frente do meu. Né? Já está confirmado uma gravação do Papo Net dentro de um espaço que a gente chama de print live. Sim, sim. Aliás, merece uma menção honrosa aqui a estrutura de mídia que a APS criou nos últimos eventos. A gente usou bastante na última edição. A gente vai explorar novamente, se o Ale se distrair ali, a gente vai usar bastante. Está à disposição de vocês. Que é uma estrutura muito boa e teve um grande retorno para nós aí no ano passado. Estaremos todos lá. O Robson,
para variar, porque o Robson ele fica O Robson vendendo até o final. Ele entra na feira, ninguém mais pega ele. Não tem jeito. Eu sou igual o pai do Cris. Eu tenho 2, 3, 5, 7 empregos. Eu vou para vender software, eu vou para o trabalho de consultoria, eu vou nos parceiros. O bom é que eu perco uns 3, 4 quilos em cada feira. Isso é o lado bacana. Ale, você está precisando fazer mais feira para o Robson. Ele tá certeza. É só falar, a gente desenvolve. Esse é o nosso DNA. E Legal. olha, vai ser corrido, pode ter certeza, porque pelo tamanho que a gente viu a feira, pela quantidade de pessoas que a gente está percebendo que vai estar presente na feira, nossa, pode esperar que nós vamos ter... Professor, o senhor vai colocar o gato no telhado para essa festa aí? Já pode contar as novidades? Vou contar a novidade aqui, vou aproveitar a presença do Alê. Vamos lá. Nós vamos lançar na feira a terceira caravana Boas Impressões Drupa 2024. Opa! Nós vamos lançar, nós já estamos aqui em negociação, eu e o Paulo e a empresa de turismo, que é a Lisboa. A operadora oficial vai ser a Lisboa. Como Lisboa não poderia deixar de ser, é um grande parceiro da minha época, desde a Publish. Eu acho que é um grande parceiro do mercado gráfico em geral. Sim. Sem dúvida alguma. E nós fazendo um trabalho excepcional. Sim, o Agostinho é fantástico. E nós vamos lançar essa nova caravana, né? Das outras duas. A primeira, nós levamos quase 20 pessoas para lá. Na segunda, eu já não lembro, porque na segunda, ali, nós tivemos a Drupa, as pessoas foram, mas eu, particularmente, estava internado no Einstein. O coordenador estava internado. Nossa! Estava internado no Einstein, é verdade. Eu estava com uma infecção danada, estava internado no Einstein. E eu também não pude viajar. Eu estava com a passagem marcada e também não fui. E aí, então, desta vez, a gente está desenvolvendo esse material, que, é lógico, a gente quer e vai da Drupa em 2024, mas a gente quer levar um grupo de pessoas legais, a gente vai falar mais sobre isso. Sim. Boas Impressões terá no segundo semestre, provavelmente, um desafio. Nós vamos fazer um desafio aí para alguns empreendedores. Nós estamos alinhando isso, nós vamos acabar de alinhar para anunciar. Né? Opa, curioso. Legal, vai ser legal. O segundo semestre vai ter novidade. Você vai gostar, porque eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Vai ter um desafio aqui para empreendedores e vai ser legal. O professor vai procurá-lo oportunamente para falar. Sim, nós vamos falar sobre isso. Vai ser bem legal. Professor, nós temos mais uma novidade, né? Nós estamos negociando, ainda não está confirmado, precisamos confirmar, formalizar ainda, mas a ideia é fazermos um pequeno seminário presencial lá na Drupa, dentro das instalações da Drupa, no dia da chegada do grupo. Nós estamos chamando provisoriamente de Drupa Jornada, né? Que vai ser um seminário para bater um papo e orientar as pessoas, esse grupo, nas novidades que estarão presentes. Vamos convidar alguns especialistas e representantes, inclusive, dos lançamentos, dos principais lançamentos lá, para estarem nesse bate-papo aí, que deve ser um bate-papo de 2 horas, na chegada do pessoal lá no próprio pavilhão da Dupla, para os brasileiros da caravana. Isso. Então nós temos aí, tem um monte de coisa fazendo, e vamos tocar o barco. Mas, olha, vamos parar, né? Porque... Quer ver que a gente explora, né? A gente explora a amizade aqui, né, Alice? Nós temos aqui... A gente lança tudo na sua feira. Perfeito, obrigado. Que honra. Com certeza. É o melhor lugar para fazer isso. E nós vamos tentar manter os 60 minutos de programa. Esse ano... Nós vamos tentar manter os 60 minutos isso não é de programa. Isso não sou eu que faço isso, é o professor. Eu que tento fazer isso, mas é difícil, porque se deixar, a gente vai aqui até as tantas. O papo é boa, a companhia é excelente. É excelente, nossa senhora, a gente vai até tarde falando disso aqui. Eu ainda prefiro com filé. Eu ainda prefiro esse bate-papo com filé parmegiana. É verdade. É verdade, é bem melhor, hein? É bem melhor, com filé parmegiana é bem melhor. Então é só olhar a agenda do Robson, hein?
Opa, vamos Tá acertar aberta. de novo. Robson, tá nas suas mãos, Robson. Minha agenda é flexível para o Parmegiana, famoso dito. Nossa, o Parmegiana do Alemão do Itu é fantástico, então. E eu queria agradecer, Ale, por você estar aqui com a gente logo no primeiro programa do Que ano. honra! Abrir o ano E assim. abriu o ano Que traga conosco aqui. muita prosperidade, que seja um ano com muitas informações e que a gente possa estar junto em muitos momentos, né? Começamos agora, presencial daqui a pouco em março, de 20 a 23, então começamos com tudo. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Robson, sua despedida. Olha, Robson. eu agradeço a oportunidade da gente conversar com o Alexandre, trazer novidades da feira. Desejo sucesso para todos nós. E quem ainda não se decidiu, quem é de fora de São Paulo, que tem um pouquinho de dificuldade, gente, faz um esforço, se agenda, se ajeita, vem porque vai ser fantástica essa feira. Uhum. Nós vamos estar lá, encontra com a gente nos estandes, nos corredores, braços abertos esperando todos. Ale, antes da gente encerrar aqui, eu gostaria que você falasse dos horários, porque esse ano é um pouco diferenciado, né? Na verdade, a gente já vem mudando o perfil da feira, porque assim, a gente tem claro que a feira é um lugar de trabalho, a gente está fomentando, está agregando valor, está fazendo contato, networking, né? Assim como foi feito em 2021, nessa edição que estamos preparando, de 20 a 23 de março de 2023, a gente vai fazer a feira de segunda a quinta-feira. Então, o horário é das 13 às 20 horas. Então, é muito legal que durante a manhã dá para você marcar uma reunião, visitar um fornecedor, ver alguma coisa. Durante a tarde, vai para a feira, vai estar todo mundo lá dentro, as principais marcas, os principais fornecedores da indústria, os profissionais renomados. E a ideia é tudo isso gratuito. Afinal de contas, a entrada é franca, faça sua inscrição antecipada. Com isso, você já recebe informações. A programação já está lá fechada, já está publicada no site. Vamos deixar aqui, pessoal. Vamos deixar aqui o link. Exato. Então, ou seja, daí você faz um planejamento para aproveitar todos os momentos dentro da feira. Então, vai ser muito interessante, porque eu acho que é um ponto de encontro essencial para a nossa indústria. E, sem contar que ele é o primeiro grande encontro do ano. Então, é ali que a gente vai dar o tom para o ano todo. Muito perfeito. Bom. Faltou só falar o site, que é fespabrasil.com.br. Vamos colocar aqui, tá aqui na legenda nossa. Beleza, espero por vocês. Na nossa legenda. Obrigado a todos pela participação, por estarem conosco aqui nesse primeiro episódio do ano, e vamos em frente, vamos continuar, tem muita novidade por aí. Nos acompanhem, clique lá se você gostou, mande para o seu amigo, se você não gostou, manda para o seu inimigo, mas dispare esse conteúdo porque ele é importante. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Pessoal, não se esqueçam, também temos um podcast nas principais plataformas, então a versão em áudio desse episódio estará disponível 24 horas depois da publicação desse vídeo, estará disponível nas principais plataformas de áudio, e nos vemos presencialmente na FESPA, de 20 a 23 de março, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Até lá, muito obrigado a todos.